Olá, eu sou o professor Rafael Bezerra e na aula de hoje estudaremos a parte 1 do conteúdo Relações Ecológicas. As relações ecológicas representam uma série de interações que podem ocorrer entre diversos seres vivos na natureza. Estas interações podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de diferentes espécies. Desta forma, as relações ecológicas podem ser classificadas quanto às espécies dos seres envolvidas em relações intraespecíficas, quando os seres envolvidos pertencem à mesma espécie, e relações interespecíficas, quando os seres envolvidos pertencem a diferentes espécies. As interações ecológicas podem ser benéficas para ambos os seres envolvidos ou pode ser prejudicial para algum deles. Desta forma, as relações ecológicas podem ser classificadas quanto às vantagens ou desvantagens sofridas por cada um dos seres envolvidos. Relações harmônicas ou positivas, quando ambos os seres, ou pelo menos um, se beneficia daquela relação e nenhum sofre prejuízo. Relações desarmônicas ou negativas, quando pelo menos um dos seres envolvidos é prejudicado na relação. Nesta primeira parte do conteúdo, conheceremos as relações ecológicas intraespecíficas, ou seja, que ocorrem entre seres da mesma espécie. São elas reunião ou bando, colônia, sociedade, competição e canibalismo. Começando com as reuniões ou bandos, constituem meros agrupamentos de indivíduos da mesma espécie e são estáveis, ou seja, elas geralmente acontecem para fins específicos e podem se desfazer conforme o interesse ou quando o favorecimento deixar de existir. Neste tipo de grupo de indivíduos, os seres não desempenham papéis ou funções específicas para a manutenção do bando. Nesta relação, o interesse próprio está acima do bem coletivo. Se reúnem apenas pelos benefícios momentâneos que a vantagem numérica pode oferecer. Por exemplo, as reuniões ou convivência em bando podem acontecer para viagens de migração, para se defender de predadores e para facilitar o encontro de parceiros sexuais para a reprodução. As reuniões ou bandos são relações ecológicas harmônicas, pois todos os seres envolvidos são beneficiados. As colônias também podem ser consideradas como agrupamentos de indivíduos. No entanto, todos os indivíduos estão unidos anatomicamente, como se formando um organismo único. Contudo, isso ocorre apenas na aparência. Assim como as reuniões e bandos, as colônias também são relações ecológicas harmônicas em que todos os indivíduos são beneficiados. As colônias podem ser classificadas em dois tipos, que variam de acordo com a morfologia dos indivíduos pertencentes à colônia. São elas colônias isomorfas, também chamadas homotípicas ou homeomorfas, e colônia polimorfa, também chamadas heterotípicas ou heteromorfas. As colônias isomorfas são formadas por indivíduos com aparência e anatomia semelhante. O prefixo iso significa igual e morfo significa forma ou aparência. As esponjas são exemplos clássicos de seres vivos que formam colônias. Em uma colônia de esponjas, todos os indivíduos apresentam forma semelhante. As colônias polimorfas são formadas por indivíduos com aparência e anatomia que variam de acordo com a função que desempenham. O quinidário caravela portuguesa é um exemplo de colônia polimorfa, pois a caravela é um ser formado por vários indivíduos. Cada indivíduo possui uma forma diferente para desempenhar uma função específica para a sobrevivência de toda a colônia. A bolha é um indivíduo que proporciona a capacidade de flutuação. Os tentáculos maiores são indivíduos que desempenham função de defesa contra predadores. Há tentáculos com função de captura de presas e outros com função de reprodução. As sociedades representam grupos de indivíduos com alto grau de organização. As relações ecológicas harmônicas, neste tipo de relação, o interesse na manutenção da sociedade está acima do interesse individual de cada ser.
As sociedades se caracterizam pela existência de hierarquia e divisão de trabalho bem definido. As formigas, abelhas e cupins são exemplos de sociedades. Na sociedade das abelhas, por exemplo, temos a existência de uma fêmea rainha que foi alimentada com geleia real para possibilitar o seu desenvolvimento e seu papel de reprodutora. As abelhas operárias são aquelas fêmeas que não foram alimentadas com geleia real e desempenham as tarefas gerais da colmeia, que vão desde coletar néctar, pólen, produzir cera, limpar a colmeia, alimentar a rainha e cuidar das larvas. E os zangões são as abelhas machos, que surgem por partenogênese de óvulos não fecundados, cujas funções incluem defesa da colmeia e fertilização da rainha. A competição é um tipo de relação ecológica desarmônica. Na natureza, os recursos são limitados e finitos, e em espécies cujos indivíduos não cooperam entre si, a competição por recursos e ganhos vai gerar benefícios para uns e prejuízos para outros. Prejuízos estes que podem significar a morte de indivíduos. Por exemplo, os machos de algumas espécies podem lutar até a morte pela liderança do grupo ou para copular com as fêmeas. Em outras espécies, filhotes precisam disputar espaço em um ninho e até o alimento trazido pelos pais, e isso pode provocar a morte de filhotes mais fracos. O canibalismo é outro tipo de relação intraespecífica desarmônica, onde um dos seres envolvidos sofre prejuízo. Nesta relação, indivíduos caçam, matam e se alimentam de indivíduos da mesma espécie. O canibalismo também pode ser entendido como um predatismo intraespecífico. A aranha viúva negra, por exemplo, recebe este nome pelo fato de matar e se alimentar do macho após o ato reprodutivo. Bem, turma, estas são as relações ecológicas intraespecíficas. Espero que tenham gostado. E não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e registre sua opinião nos comentários. Até a próxima! Tchau!